estamos de volta para falar do nosso tema de hoje, Bem-aventurados os aflitos. Temos como nosso convidado o Biratã. Olá, Biratã, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu gostaria de começar o nosso programa de hoje, o Biratã, com a seguinte pergunta. Como compreender as conveniências do sofrer para ser feliz? No primeiro momento, parece um contrassenso, né? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, dizia Jesus, porque deles será o reino dos céus. Como bem-aventurados, a gente poderia entender que o bem-aventurado é o que é feliz, né? Então, Jesus estaria dizendo, feliz daquele que chora, que sofre, porque dele será o reino dos céus. E o reino dos céus não é um local definido como um local geográfico, mas o reino do céu é um estado de consciência em que a criatura que pacifica a sua consciência, que age de acordo com os preceitos da sua consciência, que sabe o que é bom e o que é ruim, que sabe distinguir uma coisa da outra, agiria com paz de consciência. Então ele diz assim, feliz aquele que chora, que sofre, porque dele será o reino dos céus. O que queria Jesus dizer com isso? Felizes os que choram? Exatamente, porque pelas lágrimas e pelo sofrimento, ainda, neste planeta, é a passagem do homem para conquistar a felicidade. Porque nesse mesmo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, no contexto de Mateus e de Lucas, que você citou, nós vamos ver que Jesus falava que a felicidade não é deste mundo, que a felicidade está no futuro. Felizes daquele que pensam num reino futuro. E aí, dentro desse contexto, nós vamos ver que ele está falando assim, que neste momento, pela gravidade moral que o homem ainda se encontra, nos planos das dificuldades de todas as ordens, das imperfeições e das paixões que nós temos de todas as ordens, ainda é necessário que soframos. Ainda é necessário que as lágrimas derramem para que sejam elas as que lavarão as dificuldades que o homem ainda traz. Ou seja, as paixões inferiores, as questões da falta de ética que encontramos hoje, o egoísmo tão encravado no sistema social humano, posto que o homem ainda cuida do que é seu, não se preocupando quase com o outro, ou não se preocupando nada com o outro. Ele cuidando do que é seu está resolvido. Então hoje nós temos uma doutrina do ego, o egoísmo. O egoísmo é uma doutrina que fala, se eu cuido do que é meu, ótimo. Imaginemos então uma sociedade, um homem que caminha com egoísmo e com orgulho, obviamente teremos dificuldades. Inevitavelmente haverá sofrimento, inevitavelmente haverá choro e ranger de dentes. Infelizmente. Por quê? Porque ainda necessitamos aprimorar as condições morais às quais nós estamos enraizados. Aquele que vence isto será feliz. Por isso, bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados, portanto, aqueles que estão aprimorando e estão crescendo a partir daí para alcançar a felicidade futura. Porque o Biratã, ao contrário disso, nós poderíamos entender assim que seria aquela pessoa que está alienada. Ela nem consegue ainda se dar conta de que ela precisa passar por essas dificuldades, que ela precisa aprimorar, porque essa é uma forma também, né, de eu não sofrer. Eu faço de conta que está tudo bem, que é isso mesmo, e eu vou vivendo um dia após o outro e não refletindo, é óbvio que eu não vou sofrer. Aparentemente eu não vou sofrer. Em tese, pensa-se assim. Mas aí também não evolui. Não evolui. O que acontece? Quando o sofrimento chega, nós não sabemos dimensioná-lo, posto que neste capítulo do Evangelho, quando nós abrimos o capítulo, a gente vai encontrar lá assim, justiça das aflições. O ser humano, diante das aflições,
a primeira coisa que vem é a revolta. Como você falou, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu me revolto, eu acho que não é comigo, eu não merecia isso. Mas, na verdade, nós não temos exatamente a dimensão do que é a representação disso. E no Evangelho está lá, justiça divina. O que é que ele quer dizer com justiça divina através das aflições? Ele quer dizer que todos nós estamos pagando aquilo que fizemos. Ou seja, o axioma da causa e efeito. Ou seja, o axioma da causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, eu colho. Então, Deus, uma frase que eu gosto muito de falar, Deus não erra. Deus não erra. Se algo está acontecendo na minha vida hoje, pela qual me faz sofrer, nas dificuldades econômicas, nas dificuldades de relacionamento, nas dificuldades morais de todas as ordens, no campo da sexualidade, seja lá o que for, se todas essas oportunidades estão acontecendo na sua vida, eu digo oportunidades e frisei isso com um tom um pouquinho mais alto, porque na verdade são oportunidades para que eu possa crescer. E elas estão na nossa vida porque pela lei de causa e efeito, ou pela lei de ação e reação, ou ainda, tudo aquilo que nós semeamos, estaremos colhendo. Como diz, a semeadura é livre. Eu planto o que eu quero. Deus me dá o terreno da vida para que eu semeie na minha alma aquilo que eu vou colher no futuro. Então, eu estou colhendo hoje o fruto dos meus equívocos, das minhas dificuldades. Então, pela lei de ação e reação, eu estou colhendo. Mas eu não tenho culpa disso que está acontecendo, eu não estou entendendo por que vem sempre aquela pergunta, por que é que uns nascem ricos e outros pobres? Por que uns nascem com uma beleza e outros nem tanto? Por que uns nascem assim o assado, com a vida sorrindo aparentemente, e outros nascem nas dificuldades e nas misérias mais profundas? Por quê? Pela lei de justiça divina. Deus não erra. Deus não erra. Então nós vamos encontrar, e a doutrina espírita nos fornece esse cabedal, dizendo que as causas dos sofrimentos humanos são de origem atual. Ora, quando nesta vida, nesta encarnação, neste corpo que eu estou utilizando agora, eu criei dificuldades ali atrás. Eu, na juventude, tive esse problema, tive aquele, eu me desviei aqui, me desviei ali, deveria ter agido de uma forma e agir de outra, me confundi no caminho. Nessa vida, é fácil a gente refletir a respeito disso, faz um retrocesso aí. Até com a maturidade, a gente começa a ter esse entendimento de corresponsável pelo que está acontecendo. Né? Eu devia ter agido assim. Podia ter educado meu filho diferente. Podia ter educado meu filho diferente. Eu não precisava... Por que eu me dediquei tanto ao trabalho? Eu poderia ter dado mais tempo à família. E assim a gente vai questionando todos esses percalços da vida e a gente certamente vai encontrar as causas. Nesta vida, as causas de aflições de hoje, no ontem. Mas se eu não fiz nada para ter esse problema, se eu fui sempre um bom pai, se eu fui sempre uma boa mãe, a causa está na vida passada. A doutrina espírita vem nos falar a respeito do princípio da reencarnação. Quando nós reencarnamos nas várias vidas, o espírito retornando ao corpo no exercício das várias vidas, ora com esse corpo, ora em outras vidas com outro corpo. Mas a alma, o espírito, o mesmo que vem aprendendo nas experiências aquilo que é necessário para ele. Primeiro, expiar, isso é, que ele vai pagar as continhas, os débitos na contabilidade divina, né? Somou, está devendo, vai ter que pagar. Não dizia Jesus? Tudo tem que ser pago, sentiu a sentiu. Nada fica sem a cobrança. Não é castigo, é lei divina, é lei consciencial. E a necessidade que eu tenho de resgatar é extremamente grande. Então isso pode estar em outra vida, como pode estar nesta vida. Deus não erra. Bom,
O que acontece nesse momento, nessa vida, basta uma reflexão um pouco mais apurada que nós vamos conseguir entender o porquê das coisas. Sem dúvida nenhuma. E em relação a essa percepção mais clara daquilo que eu estou pagando hoje ou reparando hoje de outras vidas, é possível a pessoa olhar para isso, ela ter essa compreensão, porque a compreensão nos ajuda a ter esse enfrentamento com maior aceitação, né? Sem brigar, sem culpar, né? Exatamente. A partir do momento, e aí entra a necessidade do sentimento de religiosidade. Nós estamos falando aqui de um rótulo religioso. Nem espírita, nem católico, nem evangélico, seja lá o que for, nenhuma religião vai sanar os problemas do ser humano. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas o sentimento de religiosidade faz com que eu compreenda e analise esses fatos com serenidade, não mais com fugas. Porque uma das coisas mais comuns é que o homem, quando aturdido pelo sofrimento, Joana de Ângeles, que é mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, nos seus livros psicológicos, fala muito a respeito disso, da fuga psicológica. Fuga psicológica. Quando eu me encontro nas dificuldades do sofrimento, eu dou uma fugidinha. Ou eu vou trabalhar excessivamente, ou eu vou tentar me arrumar as plásticas, toda aquela necessidade exagerada da estética, ou eu vou para a noitada, ou eu vou comprar excessivamente, enfim. Eu vou desviar minha rota. Problema. É como se eu pegasse a sujeirinha e jogasse por debaixo do tapete, né? Eu jogo a sujeira por debaixo do tapete e deixo escondidinho. Para ilusoriamente pensar que está tudo bem. Tentando gerar felicidade. A felicidade não é deste mundo. Mas é possível ter felicidade neste mundo? Relativamente sim. Aí, desde que eu compreenda que sou um espírito em passagem, num patamar de evolução, de conquistas, que eu vou passo a passo entendendo. Por isso, a compreensão do Evangelho que nós estamos citando hoje é importantíssima para o ser humano. Quando o homem compreender o Evangelho de Jesus, na sua proporção, não mais como um rótulo religioso, não mais como um livro que tenha que ficar lá, mas deixa eu entender que Jesus quis falar com isso, deixa eu entender qual era a intenção dele, e a gente vai descobrir coisas magníficas a partir da palavra de Jesus. Bom, Biratã, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, né? Mas fique conosco que já voltamos para continuar essa discussão e melhorar um pouquinho mais o nosso entendimento dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus.